Planeta Terra. Até onde sabemos, é o único planeta do universo onde existe vida. Por quê? O que torna o nosso planeta tão especial? As respostas estão escondidas no passado remoto da Terra. Para descobri-las, precisaremos voltar no tempo para ver os primeiros humanos povoarem a Terra. Pegar uma carona nos continentes em rota de colisão. Encarar dinossauros assassinos. Mergulhar em oceanos repletos de formas de vidas bizarras. Sentir o frio intenso das eras glaciais globais. E conhecer a fúria dos ataques de mísseis cósmicos. Precisamos voltar no tempo ao momento em que a Terra nasceu. Só assim poderemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta e descobrir por que tudo isso e todos nós estamos aqui. Construindo o planeta Terra. Versão brasileira, Bravo Studios. Nossa jornada começa há quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos pelo menos 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com um inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra.
A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre um planeta Terra em resfriamento. E se põe só 3 horas após nascer. O impacto faz a Terra girar tão rápido que um dia inteiro durava somente 6 horas. Os dias podem passar num piscar de olhos, mas a Terra muda lentamente. Para entender como o nosso planeta se formou, precisamos avançar alguns milhões de anos. Uma tempestade de meteoros. Estamos a 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra. Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida. Cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro.
A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso. O vento é tão veloz, talvez mais veloz do que o mais devastador dos furacões. É uma mega tempestade provocada pela rápida rotação do planeta. A Lua está tão próxima da Terra que a sua gravidade é devastadora. Ela provoca enormes marés que percorrem a superfície do planeta. Mas, com o passar do tempo, a Lua vai se afastando. As ondas se acalmam. E o planeta passa a girar mais devagar. $700 milhões de anos após o nascimento do planeta, água com a capacidade de criar a vida cobre a sua superfície. Mas não é só água. Há algo mais lá embaixo. Pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Até que rochas em fusão atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, a lava esfria e dá origem a ilhas vulcânicas. É dessa forma que essas ilhas são formadas. No futuro, elas vão se juntar para formar os primeiros continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Está começando a aparecer o planeta que chamamos de lar. Porém, a atmosfera é tóxica. E a temperatura é escaldante. Nada sobreviveria aqui. Meteoros. A chuva de meteoros não para desde a formação do planeta. Mas 3,8 bilhões de anos atrás, o ataque entra em uma nova e violenta fase. Alguma coisa perturbou a órbita desses meteoros. Eles já trouxeram água para o planeta. Mas estão carregando algo mais também. Conforme os meteoritos se dissolvem, eles liberam minerais e transportam carbono e proteínas primitivas, os aminoácidos, do espaço para o fundo dos oceanos. Está escuro. Os raios de sol não conseguem penetrar além dos 300 metros. E a temperatura está perto de congelante. Deve ser alguma miragem. Uma cidade de chaminés submarinas. Não é fumaça, mas algum tipo de líquido em ebulição. A água do mar penetrou a terra pelas fissuras na crosta, tornando-se mais quente e coletando minerais e gases pelo caminho. É essa poderosa mistura que está sendo lançada de volta para o oceano, formando essas torres. Acrescente a isso os minerais e as substâncias químicas dos meteoritos, e a água se transforma numa sopa de substâncias químicas.
É impossível saber como e onde, mas de alguma forma essas substâncias químicas se reuniram para dar origem à vida. Agora a água está repleta de organismos microscópicos. Essas bactérias unicelulares são as primeiras formas de vida na Terra. É um momento decisivo na formação do planeta. A vida microscópica está a caminho. No entanto, por centenas e milhares de anos, nada muda. Não há progresso algum. Nenhum avanço na evolução. Os únicos seres vivos eram as bactérias unicelulares. Para encontrarmos formas de vida mais complexas, precisamos avançar no tempo para 3,5 bilhões de anos atrás, em um oceano raso. Essas estruturas parecem rochas, ou até plantas. Parece que estão brotando do fundo do mar. Cada estrutura é um amontoado de bactérias vivas, uma colônia chamada estromatólito. Como se fosse mágica, essas bactérias convertem a luz do sol em alimento. Esse processo denominado fotossíntese utiliza a luz do sol para transformar dióxido de carbono e água em glicose. Um tipo de açúcar simples e semelhante ao que colocamos no nosso cafezinho. E essa transformação mágica libera um subproduto, um gás, chamado oxigênio. Submersos, os estromatólitos vão aos poucos suprindo os oceanos com oxigênio. O oxigênio transforma restos de ferro na água em ferrugem. A ferrugem vai parar no fundo do oceano para formar depósitos de rochas ricas em ferro. Algum dia nós vamos usar esse mineral para construir pontes, navios e arranha-céus. Acima das ondas, o oxigênio modifica a atmosfera. Os estromatólitos estão produzindo o elemento mais importante para a vida na Terra. Sem eles, praticamente todas as coisas vivas não existiriam. Quando respiramos, fazemos isso graças a essas antigas colônias de bactérias. Nos próximos 2 bilhões de anos, o nível de oxigênio continua aumentando. E à medida que o planeta gira mais devagar, os dias se tornam mais longos. Agora, os dias duram pelo menos 16 horas. Estamos descobrindo que demora um tempão para se formar um planeta. 1,5 bilhão de anos atrás, 3 bilhões de anos após o nascimento do planeta. E ainda não existe nenhuma forma de vida complexa, nenhuma planta, nem dinossauros e nem humanos. Mas a Terra tem algo que nenhum outro planeta tem. Uma força capaz de modificar qualquer coisa. Nosso planeta, uma bela esfera azul, é formado de ilhas vulcânicas.
há 1,5 milhão de anos, abrigava formas de vida primitivas. Durante milhões de anos, podemos ver que alguma coisa estava reorganizando as ilhas. Escondida sob o oceano, a crosta terrestre se dividiu em enormes placas. Mais a fundo, o núcleo da Terra está em atividade. É mais quente que a superfície do Sol. Tão quente que provoca o movimento das rochas sob a crosta. Esses movimentos puxam e empurram as placas ao redor do globo e carregam com elas os oceanos e as ilhas. Milhões de anos se passaram. Desse ponto de vista, parece que o nosso planeta está ativo e em transformação. Vivo. Ao longo de 400 milhões de anos, um novo e vasto supercontinente é formado. O Rodinia. Nas águas rasas que banham o Rodinia, os estromatólitos fazem sua mágica há mais de 2 bilhões de anos, lançando oxigênio na atmosfera. A temperatura é de 30 graus Celsius e os dias têm 18 horas de duração. Mas isso se parece mais com Marte do que com a Terra. Para encontrar vida aqui, precisamos avançar no tempo. Esse é o estado de Washington, 750 milhões de anos atrás. Alguma força das profundezas do próprio planeta está rasgando a crosta em pedaços. É como se o mundo estivesse se fragmentando. E só existe uma força poderosa o bastante para fazer isso: o calor. Ele escapa do núcleo terrestre em fusão, esticando e enfraquecendo a crosta. Centímetro por centímetro, ano após ano, o imenso supercontinente está se dividindo em dois. A intensa atividade geológica deu origem a um conjunto de vulcões. Os vulcões lançam dióxido de carbono na atmosfera. Há fumaça e gás por toda parte. O dióxido de carbono se mistura à água, formando a chuva ácida. As rochas absorvem a chuva ácida, inclusive o dióxido de carbono presente nela. E existem muitas rochas na Terra agora que foram expostas após a fragmentação do continente. Foram tantas que grandes quantidades de dióxido de carbono são absorvidas fora da atmosfera e ficam retidas nessas rochas terrestres. Não existe dióxido de carbono suficiente na atmosfera para bloquear o calor do Sol ao redor do planeta. Em poucos milhares de anos, a temperatura despenca para menos 50 graus Celsius.
Esse deserto congelado é o sul da Austrália, 650 milhões de anos atrás. É o começo de algo que alguns cientistas chamam de Terra Bola de Neve. Um período que eles acreditam ser a era glacial mais longa e fria a atingir o planeta. Um extenso paredão de gelo com milhares de metros de altura. É impossível conter o gelo. Quanto mais gelo, mais luz solar ele reflete para fora do planeta. Consequentemente, o gelo se espalha mais rápido. Além disso, existe uma segunda camada de gelo tão alta quanto essa. As duas camadas se afastaram dos polos uma em direção à outra, para se encontrarem no Equador. Agora, uma camada de gelo de 3 quilômetros de espessura jaz no planeta Terra. Primeiro, o planeta era uma bola de fogo em fusão. Agora é uma bola de gelo. Praticamente toda a luz solar e o calor são refletidos para o espaço. Mas isso não pode durar para sempre. Alguma coisa precisa libertar a Terra dessa prisão glacial. E quando isso acontecer, ninguém sabe se existirá vida sob o gelo. A superfície está congelada, mas o núcleo ainda está mais quente que a superfície do Sol. Os vulcões estão em erupção desde que o mundo começou a esfriar. Mas até agora, nem o calor nem a força gerados por eles têm tido impacto no gelo. Os vulcões lançam bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Antes da era glacial, as rochas na Terra absorviam a maior parte do gás carbônico. Mas agora, com as rochas asfixiadas pelo gelo, não existe nada que absorva esse gás. Dessa forma, ele invade a atmosfera. Ele envolve a Terra como um lençol, impedindo que o calor do Sol penetre. As temperaturas aumentam. Após 15 milhões de anos, o gelo começa a derreter. Acredita-se que durante a Terra Bola de Neve, o gelo empurrou a crosta para baixo. Agora, conforme ele vai derretendo, a crosta volta a subir. Isso provoca fissuras e pontos frágeis, além de mais e mais vulcões. Tais vulcões liberam mais dióxido de carbono, o que faz a temperatura subir ainda mais. Os níveis de oxigênio aumentam vertiginosamente. Através de uma série de reações químicas, o gelo produziu oxigênio. Enquanto o planeta estava congelado, os raios ultravioletas do Sol reagiram com as moléculas de água no gelo para produzir uma substância rica em oxigênio, o peróxido de hidrogênio. A mesma substância química que se usa para descolorir o cabelo. Agora, conforme o gelo derrete, o peróxido de hidrogênio se decompõe e libera enormes quantidades de oxigênio.
A Terra está despertando. E é um lugar muito diferente. Neste momento, 600 milhões de anos atrás, a atmosfera está mais quente. A sensação é de um dia de verão. Os dias agora duram cerca de 22 horas. Acrescente toda essa água e teremos a receita perfeita para a vida.